Salve, salve pessoal, e aí, tudo suave com vocês? Tomara que sim, ô, vai, pois bolsonarista tá não, ô, vai ter miliciano se dando mal, tá ligado? Mas ainda não é o Bolsonaro não, é aquele bicho lá, Chique Brasil, tá ligado não? O bicho foi reclamar lá e pá do bagulho do Conselho de Ética que caçou o bagulho de mandato dele, meu, vai, pra CCJ, mas teve pano não. Bagulho doido, velho. Eu vou trazer aqui a fala de Scalencar, meu irmão. Tirou braba de 1000 graus, se refutou ponto a ponto a argumentação da defesa. Bora na sacada aqui. Por favor, se inscreve no canal, deixa like e comentário pra ajudar nós em bagulho de engajamento. Sem mais delongas, bora pro vídeo. É fogo no gado, papai. Senhora Presidenta, peço que incorpore o tempo de líder também. Nós estamos aqui julgando um recurso regimental da defesa do deputado Chiquinho Brazão em relação aos procedimentos do Conselho de Ética que culminaram na aprovação por 15 votos favoráveis e um contrário da cassação do mandato dele, a ser ainda apreciada pelo plenário no caso que eu espero que aconteça aqui hoje, desse agravo, desse recurso não ser acolhido pela Comissão de Constituição e Justiça. Portanto, não podemos entrar no mérito, mas a defesa entrou ao reiterar, e aí, em nome da verdade, da justiça e da memória de Marielle, do convívio pessoal, político, afetivo com ela, eu não posso deixar de dizer que é falso afirmar, como a defesa afirma, que o tema da regularização fundiária não era a pauta da Marielle. Tanto era que ela sempre dizia que decidiu ser candidata quando Dona Penha, uma líder comunitária de uma ocupação lá no Rio chamada Vila Autódromo, que a prefeitura de Eduardo Paes, à época, removeu para preparar o Rio para os Jogos Olímpicos. Marielle enfatizava isso. E tinha na assessoria algumas pessoas com qualificação na questão fundiária. Portanto, é falso, é errado, em nome da defesa do deputado Chiquinho Brazão, dizer que a Marielle nem se interessava ou atuava na pauta fundiária. Atuava, sim, em posturas antagônicas às do deputado Chiquinho Brazão, às milícias, aquele tipo de apropriação e controle de território que é muito comum, lamentavelmente, no Rio de Janeiro. Inclusive agora, poder armado ou do tráfico ou das milícias controlam territórios e candidatos de todos os partidos, a não ser que negociem e paguem, não podem entrar em determinadas áreas. Isso é uma tragédia social e Marielle é vítima dessa história trevosa. Aos fatos objetivos, parabenizando o relator Ricardo Aires, que já detalhou a improcedência do que se diz aqui na defesa. Primeiro, a imparcialidade da relatora está sendo questionada. É bom lembrar que a nossa representação do PSOL contra o deputado Chiquinho Brazão é de 27 de março. Esse plenário da CCJ e o plenário geral da Casa decidiu pela manutenção da prisão do deputado no dia 10 de abril. A relatoria foi escolhida da maneira mais legítima, cristalina e regimental no dia 26 de abril. Então, até então, a deputada não estava impedida ética e politicamente de manifestar suas ideias sobre qualquer fato, ainda mais um fato rumoroso como esse. Está a defesa do deputado Chiquinho Brazão a dizer que ela não poderia manifestar posição publicamente sobre a detenção de um parlamentar, que ia ser objeto de apreciação desse colegiado aqui e do plenário. Ora, queriam caçar a Jaque Rocha do seu direito de manifestar uma opinião, isso inviabilizou
a posição dela. Então, talvez ninguém pudesse ser relator desse caso, porque todos, no voto em plenário, manifestaram posição. Então, essa acusação, digamos, é completamente extemporânea. E vou dar um testemunho pessoal. A partir do momento em que foi escolhida como relatora, como a deputada já que é de primeiro mandato, e eu tenho larga experiência, inclusive, aqui no Conselho de Ética, e tenho relações de proximidade com ela, a procurei. Ela não me atendeu. Foi mal educada, até entre aspas, se fechou em copas. Eu vi gente da imprensa, não sei se estão aqui, falando, a gente quer falar com a Jaque, naquele intuito, né, investigativo correto de querer dar um furo, antecipar alguma coisa. Ela, repito, se fechou em copas. E eu nunca vi isso. Quase que não dava bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para a gente, porque estava ciosa da grandiosidade e da gravidade da sua tarefa. Portanto, imparcialidade sobrou. Mas quem não pode ser relator de um caso? Está claro, está claro. O Código de Ética e Decoro Parlamentar estabelece 3 impedimentos para aquele que, por sorteio, em lista tríplice, a partir de uma designação do presidente do Conselho de Ética, que não pode ser acusado de parcial, e no Boja ele está sendo acusado de parcial, não pode ser relator de qualquer caso parlamentar que pertença ao partido ou bloco parlamentar do deputado representado. Jaque Rocha é da Federação PT, PCdoB, PV. A representação é do PSOL. Segundo, não pode pertencer ao mesmo Estado. Deputada Jaque Rocha, do Espírito Santo. O representado é do Rio de Janeiro. E ela, portanto, não pertence ao PSOL. Então, não há nenhum impedimento. Sim, nem ao União Brasil, à época, logo depois, aliás, no mesmo dia, de forma até sumária, pela gravidade do fato, o deputado Chiquinho Brazão foi afastado do União Brasil. Portanto, ela tinha plenas condições e exerceu com isenção, equilíbrio, discrição a sua função de relatora. A outra questão que a defesa traz aqui, a ausência das testemunhas. Primeiro, eu quero agradecer à defesa que está sugerindo que nós, colegas deputados, presidenta Bia, incorporemos a possibilidade da intimação de testemunhas em processos disciplinares do Conselho de Ética. Isso vigora, por exemplo, nas comissões parlamentares de inquérito. Aqui nós estamos num processo judicialiforme, juspolítico, não é um processo da justiça, nem um processo criminal, propriamente dito, mas podemos... Fica como sugestão. Talvez o que se aproveite do recurso seja isso. Quem sabe devamos poder, mas para isso precisa garantir regimentalmente, não é aqui por vontade nossa agora, a convocação de testemunhas. Muitas negaram. Eu não entendi porque a defesa, e o doutor Murilo até acrescentou, corrigiu de uma certa forma, disse no seu texto que apenas 3 das 14 testemunhas arroladas prestaram depoimentos. Não foram 3. Objetivamente, depois, com algumas negativas, substituição de nomes, o Conselho de Ética e a presidência do Conselho foram generosos e muito largos nisso, dos prazos até para substituir testemunhas, porque muita gente fugiu dessa questão como o diabo da cruz, desde a ex-procuradora Raquel Doge ao ex-prefeito Eduardo Paz. Ninguém quis vir, mas não foram 3 testemunhas. Nós levantamos aqui, foram 7 da defesa. Então, um placar largo em favor da defesa em termos de depoimentos lá no Conselho de Ética. Então, não houve cerceamento
de defesa, violação dos princípios do contraditório, de maneira alguma. Só não foi falar quem não quis. Eu, que estive participando de todas as oitivas, ouvi a exaustão argumentos em defesa do deputado Chiquinho Brazão. Agora, a relatora ela vai acolher isso ou não, ela tem essa função. E dizer que ela também não fez menção a nenhuma das manifestações de testemunhas de defesa, não é verdade. Que eu me recorde, por exemplo, o delegado Rivaldo Barbosa, ainda preso, ele é mencionado pela relatora, sim. E outros depoimentos foram meramente laudatórios do trabalho do Chiquinho Brazão. Eu ouvi várias testemunhas arroladas pela defesa que disseram, olha, sobre o fato em si eu não posso dizer nada, mas lá atrás, no convívio, para cá, para lá, sempre fui muito amigo, Chiquinho Brazão sempre foi muito boa praça, muito próximo, isso, aquilo. Bom, do ponto de vista do objetivo, da objetividade da representação, isso contribui pouco. E, por fim, a anterioridade do fato. Isso é uma polêmica, é uma discussão. Eu tenho até minha posição própria em relação a isso. Tudo que repercute no momento presente deve ser considerado, até porque muitas vezes a postura do ainda não parlamentar federal, ela, sendo desconhecida, não podia ser apreciada sequer por aqueles que lhe deram o mandato. Então, quando esse assunto vem à baila, isso deve ser, sim, objeto de avaliação, de interpretação, mas quero lembrar aqui o relatório da Polícia Federal em relação a essa questão de anterioridade dos fatos ao mandato e de permanência de fatos pretéritos no esboço, no arcabouço, na moldura do mandato. O que diz o relatório da Polícia Federal, de resto corroborado pela Procuradoria-Geral da República e pelo Supremo Tribunal Federal. Até os dias atuais, e os atuais são recentes, quando o deputado Chiquinho Brazão exercia, como exerce ainda, com as limitações da detenção, o mandato de deputado federal. Até os dias atuais é possível aferir a movimentação de Domingos, Chiquinho e Rivaldo no sentido de criar obstáculos à regular tramitação da elucidação dos fatos que circundam o homicídio de Marielle e Anderson. E acrescento, e a tentativa de homicídio da jornalista Fernanda Chaves, sobrevivente desse crime hediondo, e esse criminoso, e aí estamos associados na avaliação à defesa, esse criminoso é abominável, é alguém que merece a pena, não de morte, somos contra ela, mas a mais forte que possa haver, um matador profissional. Mas, de modo a sinalizar, continua o relatório da PF, de forma cristalina, a perenidade de suas condutas tendentes à vulneração dos requisitos presentes no artigo 312, caput do Código de Processo Penal e, a reboque, sedimentar a contemporaneidade de suas ações. A relatora disse muito bem que a honra do parlamento, a sua dignidade, a sua credibilidade, elas são questionadas quando há suspeita ou denúncia de quebra de decoro parlamentar. E alguém aqui em sã consciência pode dizer que os fatos que levaram à prisão o deputado Chiquinho Brazão não ofendem a honra, o conceito, a credibilidade do parlamento? E isso continua acontecendo? De maneira nenhuma. Esse fato é deletério, é gravoso, é abominável, ele joga água suja no moinho que continua operando de maneira até crescente da negação da boa política, da
incriminação do parlamento como valha-couto de oportunistas ou de gente que só quer se dar bem. Quem está agora participando das campanhas eleitorais dos municípios, ali onde as pessoas vão escolher as autoridades públicas mais próximas a elas, mais acessíveis até, prefeitos e vereadores, tem ouvido sempre: não quero votar em ninguém, ainda bem que não voto mais, são todos iguais, todos ladrões, todos canalhas, todos mentirosos, todos antiéticos, todos oportunistas, só querem se dar bem. Quem é candidato é para ganhar um status, um privilégio, uma condição de vida melhor. É para para melhorar a sua própria vida individualmente. A ideia do bem comum, do interesse público, está afastada. E quem pode dizer que qualquer ofensa ao decoro parlamentar, seja malversando recursos públicos, corrupção, seja desviando emendas, seja cobrando, como há uma denúncia agora de deputados federais que teriam estabelecido um percentual de propina de 25% para a emenda parlamentar que chegue no município determinado. Isso é abominável, isso fere a ética e o decoro parlamentar. Ora, que dirá a acusação gravíssima que mantém o parlamentar acusado na prisão até agora, e já houve pedido de relaxamento, de habeas corpus, sempre negados. Isso ofende, sim, a credibilidade do parlamento e, por óbvio, a ética e decoro parlamentar. E encerro. O procedimento do Conselho de Ética, que já encerrou os seus trabalhos, espero que não voltemos a estaca zero, porque aprovar o recurso da defesa, ou mesmo pedir vistas, que seria uma manobra protelatória em favor do representado, mas aprovar esse recurso seria voltar tudo a estaca zero, como eles pedem. Novo relator ou relatora, começar tudo de novo. E um deslustre absoluto para o parlamento e para o próprio Conselho de Ética, que tem agido até aqui. E, olha, eu fui voto vencido lá, teve processo que eu queria que continuasse e isso não aconteceu. O Conselho de Ética não é o oráculo da perfeição. Agora, ele procede, ele age de acordo rigorosamente com a escolha regimental de relatorias e da sua imparcialidade, o amplo direito de defesa, nenhuma ofensa ao contraditório e a esse direito, e de acordo com a repercussão do fato, a sua contemporaneidade. Portanto, esses três argumentos da defesa, como o relator já definiu muito bem, são improcedentes e a gente deve recusar esse recurso e continuar com o feito para que ele vá a plenário, e aí o plenário soberanamente, não é a relatora, não foi ela que decidiu, ela propôs, como era seu dever, e, por maioria ampla, o Conselho decidiu. Agora, quem vai dar termo definitivo à manutenção ou não do mandato do parlamentar é o plenário da Casa, que é soberano, e eu espero que haja com justiça em defesa da ética e do decoro parlamentar. Obrigado, colegas. Muito obrigada, deputado Chico Alencar. Passa a palavra agora ao deputado Flávio Nogueira. Senhor presidente, cumprimento aqui com muita alegria. Ei, na moral, pô, tira a braba de 1000 graus, Chico Alencar, viu? Ixi, bicho, é bom demais, meu velho. Enfim, no final das contas deu tudo certo, deu 57 a favor do sim, que seria para manter o negócio lá do Conselho de Ética contra o miliciano Ibraipá, e 2 que foi voto contra, né, que beneficiaria o recurso apresentado pela defesa, mas sem pano, muito baixinho. O bagulho doido. Agora a gente já sabe quem foi esses dois bolsonaristas. Eu vou ver se dá pra descobrir ainda essa fita aí. Tomara que dê. Ei, vou encerrando já os vídeos por aqui. Por favor, se inscreve no canal se não for inscrito.
Aperta no like se não apertou até agora, na humildade. E comentário é essencial pro vídeo chegar mais longe, tá ligado? Na dúvida do que comentar, joga aquele velho sem anistia, que a perna do bolsonarista já treme logo, velho. E o preço da carne bovina tá caindo, viu? Tá pra ficar sem imposto também na reforma tributária. Mó doideira, né não? Vai ser tanto churrasco pra nós. Fogo no gado, papai. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!